Em 25 de março de 2026, a estrutura de poder tradicional da monarquia britânica foi fundamentalmente desafiada por um homem que passou décadas nas sombras. O príncipe Edward Duque de Edimburgo conquistou uma vitória que poucos previram. Ele não a alcançou por meio de declarações públicas ou entrevistas à imprensa, mas sim por meio de uma meticulosa coleta de registros históricos e documentos legais. Durante anos, o rei Charles acreditou que sua ascensão ao trono lhe conferia autoridade absoluta sobre os bens da família. Ele acreditava poder reorganizar propriedades, títulos e heranças a seu próprio critério. No entanto, Edward manteve-se firme apresentando provas que demonstravam que a autoridade do rei possui limites legais e distintos. Essa não foi apenas uma vitória pessoal para o duque, foi um momento que expôs um profundo mal-entendido no topo da monarquia a respeito dos limites do poder soberano. A raiz deste conflito remonta às decisões deliberadas e definitivas tomadas pela falecida rainha Elizabeth II antes de sua morte em 2022. Ela observou atentamente a dinâmica em constante mudança de sua família, compreendendo que as pressões relacionadas a dinheiro, controle e títulos só se intensificariam após sua partida. Sua decisão de transferir o Ducado de Edimburgo para o príncipe Edward nunca esteve aberta à negociação. Este título era inseparável da identidade do príncipe Filipe, que o ostentou com distinção por mais de 7 décadas. Elizabeth via Eduardo como o filho que se manteve firme longe de escândalos e que jamais prejudicou a instituição. Embora o título tenha sido oficialmente entregue em abril de 2023, a disputa começou quando o legado físico a ele vinculado foi questionado. O ducado representava apenas metade da herança. A outra metade era Bagshot Park, uma mansão Tudor gótica com 120 cômodos que serve como o coração da propriedade de Edimburgo. Bagshot Park está situado em uma área de 51 acres dentro do prestigiado Windsor Great Park. Não é apenas uma residência. É a manifestação física da história do ducado. Em seus últimos anos, a rainha Elizabeth assinou uma carta de intenções que vinculou legalmente a propriedade ao título durante a vida de Edward. Crucialmente, esta carta foi testemunhada pelo príncipe Philip, que se aproximava do fim de sua própria vida. Philip entendia o funcionamento interno do palácio melhor do que ninguém e sabia que, sem tal documento, seu filho mais novo ficaria vulnerável a futuras reestruturações. Ele percebeu que um título sem fundamento é apenas um nome sem poder. Elizabeth e Philip selaram essa decisão com documentação testemunhada, mas após suas mortes, uma nova mentalidade tomou conta do Palácio de Buckingham. Charles encarou a modernização como uma obrigação de revisar contratos de arrendamento, auditar as finanças e recuperar propriedades que, em sua opinião, poderiam ser melhor utilizadas ou monetizadas. No início de 2026, esse impulso para a modernização transformou-se em ação direta contra Bagshot Park. O Duque de Edimburgo viu-se numa posição em que a mesma instituição que lhe concedeu o título tentava agora despojar-se da residência que dava significado a esse título. Isto representava um desafio direto à sua estabilidade e ao seu papel como membro sénior da família real. Para compreender por que Edward lutou com tanta veemência, é preciso analisar o imenso investimento pessoal e financeiro que ele fez na propriedade. Quando a propriedade lhe foi oferecida em 1996, encontrava-se em avançado estado de deterioração. O edifício estava deteriorado e havia sido negligenciado durante anos pela Crown Estate, que cogitara transformá-lo em um hotel ou centro de conferências. Em vez disso, Edward assumiu o ônus assinando um contrato de arrendamento de 50 anos em 1998, com um valor que refletia as péssimas condições do imóvel. Eduardo investiu 1,36 milhão de libras de sua própria fortuna na restauração de dinheiro que havia ganho por meio de seus empreendimentos privados, antes de se tornar membro efetivo da família real. No total, os reparos custaram quase 3 milhões de libras. Assim que a restauração foi concluída, seu aluguel foi reajustado para 90 mil libras por ano, um valor que o Escritório Nacional de Auditoria confirmou ser justo de mercado. Isso contrastava fortemente com outros membros da família. Particularmente o príncipe Andrew, que
ocuparam a residência real por anos sem pagar valores comparáveis aos de mercado. Edward seguiu as regras, pagou suas próprias despesas e transformou um passivo em um ativo de 30 milhões de libras para a monarquia. No entanto, a instituição agora cobiçava esse ativo com uma motivação financeira impossível de ignorar. A perspicácia do príncipe Philip ao testemunhar a carta de intenções tornou-se a principal defesa de Edward contra essas tentativas de recuperação. Em 25 de março de 2026, a defesa legal de Edward estava preparada. Ele possuía 3 pilares fundamentais de provas: o contrato de arrendamento original, detalhando seu investimento privado, a carta assinada por seus pais, vinculando a casa à sua titularidade, e 20 anos de registros de manutenção que economizaram milhões para a coroa. Mas o conflito não se limitava à propriedade. Havia se tornado profundamente pessoal. No início daquele ano, funcionários do gabinete da Rainha Camila chegaram à residência oficial em Edimburgo sob o pretexto de uma auditoria de rotina de joias. Alegaram estar realizando uma verificação do patrimônio nacional, mas seu verdadeiro alvo era a Tiara Anthem. Essa coroa não era um item qualquer dos cofres reais. Era a tiara de casamento de Sophie, encomendada pela Rainha Elizabeth em 1999. Era uma peça única, feita com 4 elementos antigos de madressilva retirados da coleção particular da Rainha Vitória. Por mais de 25 anos, a tiara do Reino foi a única coroa que Sophie usou. Ao contrário de outros membros da realeza, ela nunca teve acesso irrestrito às grandes tiaras oficiais, um sinal discreto, porém claro, de sua posição inferior na hierarquia familiar na época. A tiara do hino tornou-se seu único símbolo de status real. A auditoria de Camila usou linguagem jurídica para argumentar que, como a tiara utilizava pedras e ouro da era vitoriana, deveria ser reclassificada como propriedade do Estado e devolvida ao cofre central. Isso significava que Sophie teria que essencialmente pedir permissão para usar sua própria tiara de casamento. A equipe jurídica de Edward reconheceu imediatamente o perigo desse precedente. Se presentes pessoais de um monarca pudessem ser reclassificados décadas depois, nenhuma joia da família estaria segura, incluindo aquelas que estavam em posse da própria Camila. A decisão remetia a um passado doloroso. Após a morte da princesa Diana, um colar de esmeraldas e diamantes que ela recebera de presente de casamento da rainha-mãe foi devolvido ao cofre. Mais tarde, Camila mandou redesenhar o colar, transformando-o em um broche, e o usou publicamente, uma atitude que gerou forte reação negativa do público. Agora o mesmo padrão estava sendo aplicado a Sophie. No entanto, Edward possuía um documento decisivo, uma escritura de doação assinada por Elizabeth em 1999. Este documento declarava explicitamente que a Tiara Anthem era um presente de casamento privado, não um empréstimo de Estado. Elizabeth também havia concedido a Sophie a Ordem Real Vitoriana, uma honra concedida por serviços diretos e pessoais prestados à monarca. Esses não eram apenas títulos e objetos de valor, eram declarações diretas de confiança de uma rainha para a mulher em quem ela mais confiava. Para proteger ainda mais a tiara, Eduardo apontou um detalhe técnico. Em 1999, ele havia trabalhado com joalheiros da realeza para criar um conjunto de joias de pérolas brancas e pretas para sua esposa, especificamente para complementar a tiara. Embora os materiais tenham sido financiados pela coroa, Eduardo detinha os direitos de design. Seus advogados argumentaram que a tiara e as pérolas formavam uma única unidade artística inseparável. Reivindicar a tiara infringiria legalmente a propriedade intelectual de Eduardo. Além das questões legais, o peso emocional era enorme. Sophie era excepcionalmente próxima da Rainha Elizabeth, tendo inclusive se referido a ela como uma mãe durante um discurso público em 2019. Esse deslize revelou um laço mais maternal do que institucional. Para Sophie, a tiara era um presente de mãe, e agora ela enfrentava uma tentativa de outra mulher de apagar essa conexão. Na tarde de 25 de março, a equipe jurídica de Edward emitiu um último aviso. Se a reivindicação sobre a tiara não fosse retirada, eles divulgariam cartas particulares da Rainha Elizabeth.
Essas cartas supostamente continham não apenas seus desejos em relação às joias de Sophie, mas também seus pensamentos sinceros a respeito de Camilla. A divulgação desses documentos teria sido catastrófica para a imagem que Charles havia passado anos construindo para a rainha consorte. Isso teria trazido décadas de tensão familiar de volta à atenção do público. Pressentindo essa escalada, a princesa Anne entrou na discussão. Seu envolvimento mudou completamente a seriedade da situação. Anne e Sophie haviam se tornado incrivelmente próximas no ano seguinte à morte do príncipe Philip, enquanto ambas trabalhavam diariamente para apoiar a rainha idosa. Anne não era mais apenas a irmã de Edward. Ela era a defensora do testamento final de sua mãe. O confronto de Ana com o rei Carlos foi descrito como brutal e direto. Ela disse-lhe que, se ele permitisse que a assinatura de um monarca num contrato de arrendamento ou numa escritura de doação fosse ignorada hoje, então a sua própria assinatura não teria valor nenhum amanhã. Ela atacou o próprio fundamento da sua autoridade soberana, argumentando que a confiança na coroa se baseia na consistência dos monarcas que o precederam. Anne deixou claro que a casa e a tiara faziam parte da mesma batalha contra a quebra da palavra dada à realeza. Ela também percebeu que o padrão que outrora havia abalado a princesa Diana estava se repetindo com Sophie e estava determinada a impedi-lo. Anne foi ainda mais longe, ameaçando uma auditoria pública completa das despesas e da equipe da Casa da Rainha, caso a pressão sobre Edward não cessasse. A princesa real também interveio para proteger os filhos de Edward, James e Louisa. Havia esforços discretos para relegá-los à vida privada e retirar-lhes a segurança antes do previsto. Anne insistiu que tal decisão cabia exclusivamente aos pais e aos próprios filhos, citando sua própria escolha de proporcionar-lhes uma vida privada sem a interferência de instituições. Ao final da reunião, Charles não tinha mais opções viáveis. Sua própria equipe jurídica chegou à conclusão final: a posição de Edward era praticamente inabalável. A lei estava do lado do duque e qualquer tentativa de contorná-la por meio de uma ordem real provavelmente fracassaria e causaria uma crise constitucional. Charles teve que aceitar que o que sua mãe havia dado a Edward era uma herança permanente, não um empréstimo temporário. A constatação do rei foi ainda mais dolorosa ao descobrir o papel do príncipe Philip na documentação. Charles sabia que sua mãe era protetora, mas não tinha noção de que seu pai havia formalmente endossado essa proteção por escrito em seus últimos dias. Essa frente unida de seus pais fez com que os esforços de modernização do rei parecessem um ato de traição contra os desejos de sua própria família. Apesar da derrota judicial, o clima no palácio permaneceu tenso. O gabinete de Camilla continuou a pressionar por um controle centralizado, criando uma divisão entre os funcionários. O ressentimento em relação ao gabinete da rainha cresceu, e vazamentos começaram a surgir à medida que as pessoas tomavam partido. O palácio, geralmente um bastião de comunicação controlada, agora era uma casa dividida internamente. Charles acabou tentando contornar o processo legal escrevendo uma carta particular à mão para Edward, pedindo uma reunião familiar para resolver a questão de forma discreta. A resposta de Edward sinalizou uma mudança permanente em seu relacionamento. Ele se recusou a se encontrar com Edward sem a presença de toda a sua equipe jurídica. Ele não era mais o irmão mais novo em busca de paz. Era um homem protegendo o futuro de sua família, de um sistema em que já não confiava plenamente. Na noite de 25 de março de 2026, o palácio foi forçado a formalizar sua rendição por escrito. Uma nota oficial do escritório do mestre da Casa das Joias confirmou que a Tiara Anthem permaneceria sob o controle privado exclusivo de Sophie. Simultaneamente, a revisão do Parque Bagshot foi abruptamente encerrada. A versão oficial descrevia a decisão como um reconhecimento do papel da família real de Edimburgo na manutenção da propriedade, mas na realidade representou um recuo significativo por parte da coroa. Tudo o que Eduardo possuía, o título à casa, as joias, permaneceu exatamente onde a rainha Elizabeth os havia colocado. Embora isso tenha posto um fim legal à disputa, não trouxe a paz. A relação entre Charles e Edward foi permanentemente alterada, passando de um vínculo pessoal para uma interação formal baseada no dever. O público pode ver imagens dos dois irmãos juntos em eventos oficiais, mas a realidade é de profunda suspeita e distanciamento legal. A estrutura da monarquia mudou, criando dois centros de poder distintos dentro da família.
Num canto estão Charles e Camilla defendendo uma instituição mais enxuta e controlada. No outro, uma aliança protetora se formou entre a princesa Anne, o príncipe Edward e Sophie, com o apoio discreto de William e Catherine. Essa divisão agora é uma realidade consolidada da monarquia moderna. Para James o Conde de Wessex e Lady Louise, este momento serve como uma lição fundamental. Eles viram seu pai travar uma batalha silenciosa e documentada contra o sistema e vencer. James um dia herdará o Ducado de Edimburgo, mas o fará com a consciência de que a instituição que lhe concede também pode tentar tirar. Esse conhecimento cria um senso de cautela que definirá sua lealdade pelo resto da vida. O rei Charles tem sua monarquia simplificada, a sua autoridade formal, mas perdeu a plena confiança de seu irmão. Edward havia sido um servo leal da coroa por décadas, não pedindo nada além de manter o que lhe fora concedido de forma justa. Essa perda de confiança é um golpe silencioso, porém significativo para o reinado do rei. Muito depois que os arquivos legais forem arquivados e as manchetes desaparecerem, a memória desse confronto permanecerá. É um lembrete de que até mesmo um rei deve honrar as promessas do passado se quiser garantir o futuro do trono. O silêncio que agora paira sobre Bagshot Park não é de paz, mas de uma vitória conquistada com muito esforço em uma guerra que jamais deveria ter acontecido. O resultado final de março de 2026 foi uma prova do poder da palavra escrita e da resiliência daqueles que valorizam o dever acima da ambição. A vitória de Edward foi uma defesa do legado de seus pais, tanto quanto uma defesa de seu próprio lar. Ele provou que, mesmo dentro das instituições mais antigas, a justiça pode ser encontrada por meio da preparação e da recusa em se deixar intimidar. Enquanto a monarquia continua a navegar em um mundo em transformação, os eventos daquela primavera servirão como um registro permanente do dia em que o Duque de Edimburgo se manteve firme. A coroa permanece um símbolo da unidade nacional, mas nos bastidores é uma família que lida com as complexidades do poder da confiança e do peso duradouro da história. Ao olhar para trás para esta era, a história da Tierra Anthem e do Parque Bagshot será vista como um ponto de virada. Marcou o fim da assunção do controle soberano absoluto sobre os bens da família e o início de uma casa real mais definida legalmente. Os recibos que Edward guardava eram mais do que simples registros financeiros. Eram a armadura que protegia a dignidade de sua família. A monarquia segue em frente, mas o faz como uma instituição mais fragmentada e cautelosa. O legado da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip foi defendido com sucesso, mas o preço dessa defesa foi o rompimento de um laço fraternal que jamais poderá ser totalmente restaurado. Os ecos desse conflito reverberarão nos papéis da geração mais jovem. James e Louise perceberam que a integridade da coroa depende do caráter daqueles que a usam e da coragem daqueles que a servem. Eles entendem que seu lugar na história da realeza não se resume à cerimônia, mas também aos direitos legais e morais que devem estar preparados para defender. O silêncio do palácio é frequentemente confundido com harmonia, mas como provaram os eventos de 25 de março de 2026, muitas vezes é o prenúncio de uma tempestade que muda tudo. O Duque de Edimburgo garantiu a segurança de sua residência e da coroa de sua esposa, mas o verdadeiro custo dessa segurança é uma questão que só o tempo poderá responder. No fim das contas, a monarquia é um equilíbrio entre o sagrado e o legal, o pessoal e o institucional. Quando esse equilíbrio é rompido, como aconteceu na auditoria das joias de Sophie e na revisão do contrato de aluguel de Edward, as consequências podem redefinir um reinado. Charles aprendeu que a sombra de seus pais permanece longa e protetora, estendendo-se dos arquivos para controlar seu poder. Edward emergiu não como vítima, mas como defensor das promessas da velha guarda. As joias da coroa continuam a brilhar no cofre, mas os tesouros mais importantes eram aqueles guardados em um cofre de alta segurança em Surrey, aqueles que permaneceram onde sempre deveriam estar. A saga conclui com uma compreensão reforçada da herança real. Serve como um alerta para qualquer futuro monarca de que a modernização de uma instituição histórica deve ser temperada com o respeito pelos compromissos legais de seus antecessores. Para o povo britânico, o drama proporcionou um raro vislumbre das intensas negociações que acontecem por trás das cortinas de veludo.
Mostrou uma família que, de muitas maneiras, está sujeita às mesmas lutas legais e emocionais que qualquer outra, embora em um palco muito mais grandioso. O Duque e a Duquesa de Edimburgo continuam seu trabalho com sua posição consolidada por uma batalha que não buscaram, mas que estavam perfeitamente preparados para vencer. A última mensagem do mestre da Casa das Joias era um pequeno pedaço de papel que carregava o peso do futuro da monarquia. Era um sinal de que até mesmo um rei está sujeito à verdade. Enquanto o sol se põe sobre os muros restaurados do Parque Bagshot, a casa permanece como um monumento à persistência de Eduardo. É um lar conquistado com suor e fortuna pessoal e continua sendo um bastião dos últimos desejos da falecida rainha. A monarquia continua viva, para sempre transformada pelo dia em que um príncipe discreto decidiu que algumas coisas simplesmente não estão à venda e que algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas. A relação entre os membros mais antigos da família real continuará sendo alvo de intenso escrutínio, mas as linhas foram traçadas. O poder dos recibos foi estabelecido como uma nova forma de moeda real. A confiança pode ser quebrada, mas a lei permanece, fornecendo uma estrutura para uma família que deve continuar a trabalhar em conjunto em público, enquanto permanece legalmente distante em privado. Esta é a nova realidade da Casa de Windsor, uma instituição definida por sua história, mas regida pelas realidades legais do presente. A vitória do Duque de Edimburgo é um lembrete de que no jogo das coroas, às vezes a jogada mais poderosa é simplesmente manter a constância e preservar os registros. Este capítulo marcante da história da realeza prova que o legado de um monarca não se encontra apenas nas coroas que usa, mas também nas famílias que deixa para trás e nas estruturas legais que estabelece para protegê-las. A visão da Rainha Elizabeth. Segunda aliada à proteção pragmática do príncipe Philip, garantiu que seu filho mais novo não fosse marginalizado no novo reinado. A Tiara Anthem permanece um símbolo do lugar permanente de Sophie no coração da família. Uma coroa que não pôde ser tirada porque foi dada com amor e protegida por lei. A monarquia continua sua longa jornada através do tempo, carregando as cicatrizes desse conflito interno, porém mais forte pela clareza que ele gerou. Ao olharmos para o futuro da família Windsor, os eventos de março de 2026 servirão como prova de que a lealdade é uma via de mão dupla. Um monarca deve permanecer leal às decisões de seus antecessores se espera a lealdade daqueles que o servem agora. O Duque de Edimburgo demonstrou que servir em silêncio não significa falta de força e que aquele que menos fala muitas vezes é quem mais tem a dizer quando chega a hora certa. A história da casa e da tiara finalmente chegou ao fim, mas o impacto da batalha será sentido enquanto a coroa do Reino Unido existir.